bem-vindo ao Media Meeting. Tenho aqui ao meu lado o José Carlos Aronchi, consultor de novos modelos de negócios e inovação em audiovisual e autor do livro Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira. Obrigado, Aronchi. Legal, Cleber. Bom, o nosso bate-papo aqui está muito ligado ao seu livro, e o seu livro ele serviu de base para o Media Meeting, que é uma plataforma multimídia para discutir principalmente tendências em comunicação. Bom, nesse nosso papo, eu queria explorar um pouquinho as suas referências, e a primeira pergunta que eu te faço é: qual a sua relação com a televisão brasileira? A minha relação com a televisão brasileira é seguramente da maior parte dos brasileiros, né? Faz parte da vida, faz parte da formação, faz parte das minhas referências de mundo, porque eu curto televisão. Eu gosto de assistir tudo na televisão. Música, esporte, telejornal, programa de auditório, telenovela, programas infantis. Toda a minha infância passei assistindo também programas infantis. Então a televisão, para mim, né, ela faz parte da minha formação. Então, essa tua relação ela vem de telespectador para profissional da TV, é isso? Por acaso, né, eu comecei a trabalhar num estúdio de televisão. Um primo da minha esposa, achou que porque eu trabalhava numa loja de lustre, eu pendurava lustre, ele achava que eu entendia de iluminação. Então me convidou para trabalhar no estúdio onde ele trabalhava, numa universidade. E aí, pegando gosto pela coisa, eu comecei a fazer também outras atividades dentro desse estúdio, naturalmente, operando câmera, direção de TV, sonoplastia. E aí foi, né, um pulo para eu começar a fazer o curso de comunicação, curso de jornalismo. Vendo os professores dando aula, também me interessei pela atividade acadêmica. E assim que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar na Rede Globo, em Bauru, e lá em Bauru havia um curso de jornalismo que estava precisando de um professor de televisão. Então eu comecei a trabalhar em televisão, né, no mercado profissional, no mesmo ano que comecei também a dar aula. Eu tinha naturalmente um background, né, de observador dos professores que davam aula em estúdio de televisão. Peguei gosto pela coisa e continuei sempre assim, sempre com o pé no mercado, numa TV, numa produtora, numa empresa de audiovisual, e com o pé na academia. E isso foi o que te despertou a escrever o livro? Olha, foi bem depois, viu, Kleber? Naturalmente, esse livro foi acontecendo, né, através de uma construção da minha trajetória. Quando eu saí do Brasil, eu fui para a Inglaterra estudar inglês e depois também fiz um curso de produção de externas para televisão e de uso do vídeo na educação. Naquele curso eu percebi, né, isso era meados de 80, meados de 90, naquela época eu percebi, né, que a televisão tinha um forte envolvimento com a educação, né? É claro que naturalmente eu já sabia disso, mas estava engatinhando ainda na profissão, né? Não tinha 10 anos de formado ainda. Quando eu percebi isso, nesse curso que eu fiz na Inglaterra, eu voltei para o Brasil com muita vontade de trabalhar em TV educativa, com televisão e educação. E apareceu uma oportunidade na TV Cultura, fui trabalhar no departamento de operações da TV Cultura e depois no núcleo de produção técnica, que era responsável pelo planejamento e implantação de novos programas, de definição de tecnologias, de pesquisa. E aí eu comecei a observar também como que se desenvolvia as ideias de programas, né, como o que dava certo e o que dava errado também, né? Foi um grande aprendizado, a TV Cultura foi uma grande escola. E aí, nessa época, quando eu trabalhava na TV Cultura, eu resolvi fazer o meu mestrado. Chegando no mestrado, né, naturalmente tive dificuldade, porque eu trabalhava em televisão, né, isso, você não tem hora, dia santo, feriado. Imagino que conciliar e fiquei a vida muito acadêmica apertado. com isso. Fiquei bastante apertado e não consegui terminar um mestrado no prazo. Tive um novo prazo, reingressei no mestrado, tive um novo prazo, e quando eu estava quase vencendo o prazo novamente, veio uma professora da USP, aposentada da USP, a professora Ana Maria Fadu, para a Metodista, foi contratada pela Metodista,
e ela chegou no meio do semestre e não tinha orientandos. Então eu fiquei exclusivamente trabalhando diretamente com ela. E quando eu comecei, né, a conversar com ela, eu falei, olha, eu não tenho ainda, né, a definição de um objeto de estudo, claro. E aí ela muito experiente, uma orientadora muito experiente, falou, olha, me conta um pouco do que você faz, né? Eu falei da televisão, né, da TV Cultura, desse núcleo que eu trabalhava um treinamento também de pessoal na TV Cultura. Ela falou, e na aula, né, como é que você ensina isso? Aí eu comentei que eu fazia uma separação, né, por gêneros de programas e identificava as características técnicas de cada gênero. Né? Por exemplo, você vai fazer um programa de auditório, né, você tem um posicionamento de câmera, você tem as arquibancadas, né, você tem um posicionamento do apresentador, você faz um talk show, né, também posicionamento de câmera, do entrevistado. Num musical, né, todo um contexto, né, de trabalho, de câmeras que ficam se deslocando de um lugar para o outro, que precisa tomar cuidado para não atrapalhar. Enfim, eu comecei a falar, né, falava para os alunos sobre as características técnicas de cada gênero. Daí falou, olha, isso aí, né, a professora Ana Maria Fadu comentou, olha, isso aí não tem, né, ninguém que fala sobre isso. Não tem material pedagógico sobre isso, né? Você não quer desenvolver alguma coisa? Então, aí eu fui mais a fundo, fui desenvolvendo um trabalho, né, de identificação de todos os gêneros da televisão brasileira, das 5 redes de canal aberto que transmitiam aqui em São Paulo, que transmitem aqui em São Paulo, né? E passei também a fazer uma pesquisa na literatura internacional e vi a real necessidade, né, de se escrever sobre gêneros na televisão. Porque na literatura brasileira não havia, e na literatura internacional eu consegui um único livro, que é TV Genres, de Brian Rose, que foi praticamente que eu peguei como base, né, para elaborar a metodologia de identificação dos gêneros para o meu trabalho. Feito isso, né, eu defendi a dissertação de mestrado e a dissertação de mestrado, depois que a gente defende, a gente quer a distância dela. Eu guardei ela na gaveta e ficou por aí.